Aí, galerinha, vamos lá, mais uma questão, a questão 21. A questão diz assim: imagine que você tenha comprado um chuveiro para ser alimentado por uma tensão de 120 volts, trabalhando numa potência de 3.000 watts. Só que para isso você vai ter que fazer a instalação elétrica desse chuveiro e tem toda a fiação para você escolher, para você colocar para instalar esse chuveiro. E aí, para você determinar, escolher essa fiação que você vai usar, nós temos uma tabelinha onde a questão dá o diâmetro do fio que você vai usar para ligar esse chuveiro, a corrente máxima que esse fio suporta e o preço que você vai gastar para comprar essa fiação. Dessa maneira, a questão pede você escolher qual será a opção mais viável no custo-benefício, tanto da parte financeira como da parte, logicamente, que dê resultado satisfatório e que não queime, enfim, que dê para usar o chuveiro e você ter o menor custo possível, né? Então, qual a escolha mais viável? Bem, para isso é que nós iremos fazer. Se nós temos nessa tabelinha valores de corrente máxima que esse fio suporta, eu posso achar a corrente pelos dados que eu tenho na questão, que é DDP e potência. Usando que fórmula, pessoal? DDP, potência com corrente, eu vou usar π. Potência 3.000, corrente eu não sei, DDP 120. Dessa forma, eu vou calcular esta corrente. Quando eu for dividir aqui, eu vou cortar um zero com um zero, vai ficar 300 dividido por 12. Teremos como resposta 25 amperes. Então, é fato que em condições normais, ao ligar o chuveiro, passará uma corrente de 25 amperes. O que implica dizer que a fiação que você vai ter que escolher para usar esse chuveiro tem que ser uma fiação que deixe passar esse 25 amperes. Então, eu vou escrever assim, para você não esquecer. A corrente da fiação que você tem que escolher, a corrente máxima que ele vai suportar, tem que ser maior que a corrente nominal. O que é a corrente nominal, Vevé? É a corrente que você calculou, é a corrente que naturalmente passará no chuveiro nas condições normais, nas condições propostas pelo fabricante. Então, calculei a corrente nominal, deu 25 amperes. Portanto, eu tenho que colocar uma fiação que suporte mais do que esse 25, tá? Mesma coisa seria se no lugar da fiação eu fosse escolher o meu fusível ou disjuntor para proteger aquele equipamento, aquele circuito. Sempre se escolhe um valor acima do valor calculado, acima do valor nominal. Mas também eu não posso escolher muito acima, né? Porque, por exemplo, eu já descarto de cara essas opções 2, 10 e 15 amperes de corrente máxima. Já descarto esses três primeiros fios. Me sobra apenas duas opções para escolha para compra. Eu compro o fio de diâmetro 2,5, porque suporta até no máximo 26 amperes, então suportaria esse 25 para o chuveiro funcionar. Ou eu compro o fio de diâmetro 3, porque ele suporta até 40 e deixa passar os 25 para o chuveiro funcionar. Mas é sempre importante e essencial, eu diria, você escolher sempre aquela informação, no caso aquela fiação, que tenha um valor imediatamente acima do calculado, que não seja muito acima do calculado, porque qual é o perigo? Se você escolhesse esse último aqui, dois inconvenientes. Primeiro, suporta até 40 amperes. Vai que tem uma sobrecarga e, digamos, passe 30 e poucos amperes, que poderia queimar o meu chuveiro. A fiação suportaria, mas o meu chuveiro de repente não, porque 25 não é o máximo do chuveiro, mas ele pode suportar, sei lá, 10, 20% a mais, não tem como a gente saber previamente, mas se eu deixar passar uma corrente muito acima desse valor, queimará o meu chuveiro. Então, se eu escolhesse esse último, ele seria capaz de permitir passar correntes muito altas, que certamente queimaria meu chuveiro, isso não é interessante, sem falar que ele é mais caro. Quanto mais grosso é o fio, mais caro. Então, eu vou escolher este fio de diâmetro 2,5, primeiro por uma questão de custo, que dos dois que eu posso escolher, ele é o mais barato, e ele suporta até 26 amperes, que em condições normais passará 25. Porque o que passa acima de 25 não me interessa.
né? Porque já vai estar comprometendo o chuveiro. Então, a fiação de 26 vai suportar nas condições normais do meu chuveiro e eu vou estar gastando menos na compra dessa fiação, né? Por isso, a resposta dessa questão é a letra D. Show!